Tá tudo dominado. Diário do Comércio, 1º de novembro de 2006. A situação militar do Brasil é muito simples e cara. Hugo Chávez está montando um exército de 1,5 milhão de homens bem armados, a maior força aérea da América Latina, e 20 bases militares em território boliviano, todas na fronteira com o Brasil. Seus aliados são, de um lado, o exército argentino de Kirchner, de outro lado, as Farc e o ELN, cujo número de combatentes é hoje difícil de calcular, mas que tem um orçamento militar incomparavelmente maior que de qualquer país latino-americano, com exceção da Venezuela. O Brasil é hoje um país inerme e virtualmente cercado. Desaparelhadas, politicamente intimidadas, reduzidas à míngua pelos cortes orçamentários, a subserviência humilhante por 20 anos de bombardeio difamatório, nossas forças armadas não têm a mínima condição de defender o país contra as tropas empenhadas em garantir pelas armas a consecução do Plano do Foro de São Paulo, a integração continental sob a bandeira neocomunista. Nunca a soberania e a própria integridade da nação estiveram tão ameaçadas. Não há nenhum motivo razoável para duvidar de que, tendo chegado tão perto de realizar seu sonho de poder total, a esquerda revolucionária latino-americana destruirá pela força qualquer obstáculo que não possa remover pelo engodo e pela manipulação. Isso não quer dizer, é claro, que deixá-la vencer eleições nos livrará do perigo da morte. A única diferença entre a via pacífica e a via armada é que nesta a violência é usada como meio de chegar ao poder. Naquela, como meio de destruição da classe inimiga, uma vez garantido o domínio total do Estado. Exemplos respectivos são Cuba e a Tchecoslováquia, a ascensão ao poder por meio da guerra revolucionária e por meio do golpe parlamentar, seguida de igual violência repressiva num caso como no outro. Aqueles que imaginam que o sucesso eleitoral da esquerda no continente haverá de curá-la da tentação guerreira são imbecis, iludidos ou mentirosos espertos. O sucesso eleitoral foi precisamente o meio do qual a esquerda se serviu para proteger as facções armadas, garantir-lhes a impunidade e ajudá-las a crescer. A unificação e expansão das forças armadas revolucionárias continentais sob o comando de Hugo Chávez é a etapa atual do processo. O capítulo seguinte é usar essas forças para derrubar as últimas resistências que venham a se opor, seja a conquista do Estado, seja a expansão indefinida do poder estatal uma vez conquistado. A dissolução das soberanias já é uma realidade, como se vê pela fusão dos aparatos jurídico-policiais cubanos e venezuelanos e pela utilização do território boliviano como cabeça de ponte para eventual invasão do território brasileiro. Vocês ouviram uma palavra sobre esse perigo nos debates presidenciais? Não. Leram alguma coisa nos grandes jornais? Não. Mas leram, é claro, inumeráveis artigos alertando contra o perigo de uma agressão dos Estados Unidos ao continente latino e apontando como prova desse risco iminente a existência de uma base militar americana no Paraguai, fundada em 1948. Leram e até acreditaram. Se não chegaram a tanto, pelo menos não se deram conta de que esses artigos, todos eles subscritos por agentes de influência diretamente ligados a organismos chavistas, já eram a preparação psicológica da opinião pública para que aceitasse o advento do aparato militar, comum no chavista, de dominação como um acontecimento banal e inofensivo, senão como o despertar de uma bela esperança patriótica. O silêncio em torno do perigo real e iminente é tão geral, persistente e sistemático quanto o falatório alarmista em torno do perigo imaginário e fantasioso. A norma vigente em todas as redações deste país é, nesse ponto, a mesma que se adotou quanto ao Foro de São Paulo. Toda a mídia brasileira, inclusive antilulista, transformou-se numa engrenagem da máquina de desinformação revolucionária empenhada em demonizar os Estados Unidos ao ponto de legitimar, em nome do temor, a uma invasão americana impossível. A convivência ao menos passiva com a ocupação do continente pelas forças armadas da virtual União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Um jornalista colabora com esse processo cada vez que faz alarde em torno de violências imaginárias, cometidas contra terroristas na prisão americana de Guantánamo, e encobre de silêncio a brutalidade real e ininterrupta a que estão expostos os prisioneiros de consciência no vizinho cárcere cubano. Essa dupla e concomitante regra de desinformação é seguida hoje fielmente por todos os órgãos de mídia deste país, incluindo os mais antilulistas. A própria Veja, nas páginas internacionais, fornece semanalmente a sua cota de mentiras anti-americanas, em penitência por ter dito a verdade contra o PT na sessão nacional. Os planos do Foro de São Paulo vêm de longe, e o Brasil, em vez de se preparar para defender-se contra eles, chegou a reeleger presidente o homem que os concebeu.
Nunca uma nação se rendeu com tanta docilidade, com tanta antecedência, a um inimigo tão obviamente mal intencionado.